Hoje vamos aprender um pouco sobre o LibreOffice Writer. Então abri aqui minha primeira tela, eu deixei ele configurado limpo, sem nenhum menu aparecendo. Nesse caso, quando queremos adicionar menus diferentes, vamos em Exibir, barra de ferramentas. Os menus básicos seriam o padrão e também o de formatação. Aqui em Exibir temos mais algumas configurações da nossa área de trabalho do programa. Então aqui nós temos a régua, que podemos inserir tanto a horizontal, que está aqui, quanto a vertical. E temos também as barras de rolagem, que seriam essas barras aqui. Então, algumas coisas especiais que podemos adicionar, além do que já sabemos, seriam os caracteres especiais. Temos uma lista enorme aqui. Podemos escolher pela fonte. No menu Inserir temos várias opções. Podemos adicionar uma figura, eu recomendo adicionar por aqui, não arrastar um arquivo para dentro da página. Então, inserimos uma figura. Sempre na hora de adicionar uma figura, temos que observar onde está piscando o cursor do mouse. Então, você primeiro posiciona no meio do seu texto aonde você quer inserir a imagem, depois vai inserir figura e insere. Depois você pode alinhar ela conforme, se ela estiver no meio do texto, pode alinhar conforme estas opções. Depois, a inserção de objetos, que esse menu pode variar um pouco o nome, mas ele sempre vai ter a opção de fórmulas. Aqui seriam as fórmulas matemáticas, como por exemplo, fazer uma fração, você escolhe qual o modelo, existem outras opções aqui também. E onde há os quadradinhos é só digitar o valor. No que terminarmos, só clicar fora, ele criou a nossa fórmula. Outra opção seria inserir fórmulas, seriam as linhas, desenhar quadrados, etc. Aqui também, depois clicando com o botão direito, temos algumas opções para alterar cor e posicionamento em relação ao texto. Inserir seção. Dependendo da versão do LibreOffice, esta opção pode estar em formatar colunas. Então a primeira coisa que fazemos é colar um texto, selecionamos todo o texto que queremos dividir em colunas, inserir, seção, colunas, e aqui escolhemos quantas colunas desejamos. E ele fará a divisão. Percebam que nesta configuração o texto ficou grudado entre as duas colunas. Então voltamos em seção, colunas, duas colunas e vamos botar o espaçamento. Pronto, está feita esta configuração. Procure utilizar esta ferramenta apenas após terminar de ter digitado todo o texto, para evitar que essa divisão de colunas não fique de forma adequada, que depois é muito difícil de corrigir. Então vamos explorar este último menu da formatação e ver algumas características básicas dele. Então, primeiramente, aqui temos a configuração do tipo do texto. Essa eu não vou mostrar porque seria algo um pouco mais avançado.
Aqui temos a fonte, onde para alterar é só selecionar um texto e alterar, e após isso escolher outra fonte. O tamanho da fonte, mesmo sistema, seleciona e troca o tamanho da fonte. Aqui temos a opção de deixar o texto em negrito, em itálico para destaque ou sublinhar. Aqui temos daí algumas outras opções do sublinhado. No caso de querer riscar o texto, aqui tem uma opção muito interessante quando você quer botar um texto sobreposto, sobrescrito ou subscrito. Aqui nós temos para remover a formatação. No caso, se você inseriu alguma das opções aqui, ele simplesmente remove essa formatação. Aqui então temos a cor da fonte, onde também devemos selecionar o texto e alterar a cor da fonte. E a caneta marca-texto. Também podemos escolher outra cor clicando na setinha do lado. Sempre que tiver um ícone com uma setinha pequena do lado, esta função tem algumas opções, normalmente cores, né? Então, clicando aí, temos as opções que aparecerem no menuzinho. Depois temos para adicionar um marcador, fazer uma espécie de índice. E aqui do lado pode ser ativado como numeração, daí pode ser feito em sequência. Exemplo, vamos adicionar o marcador. Sempre que dermos um Enter, ele vai adicionar um novo número. Quando não quisermos mais utilizar, é só clicar novamente aqui. Aqui temos as formatações, o alinhamento à esquerda. Percebam que ele não preenche toda a linha. O centralizado, onde ele vai manter todo o centro, todo o texto ao centro do espaço. Ou o alinhamento à direita. E no caso, quando queremos fazer um texto que preencha toda a linha, vamos no justificado. Ele cria uns espaçamentos a mais no meio do texto para que se preencha a linha toda. Aqui temos espaçamento entre linhas. Então, quando queremos dar uma distância maior entre uma linha e outra, utilizamos esta função. E aqui temos o espaçamento entre os parágrafos. Então, sempre que queremos um distanciamento maior ou menor entre parágrafos, clicamos aqui ou neste botão do lado. E aqui temos o recuo do início do parágrafo. Também pode ser aumentado ou diminuído. Outra função que temos é a inserção de tabelas. Apesar de não ser muito recomendado utilizar tabelas no editor de texto, para isso temos, no caso, as planilhas como o Calc ou Excel. Para utilizá-las, temos um menu especial apenas para ela. Então vamos em inserir tabela. Aqui definimos o número de colunas e linhas. Inserir. A partir daqui, se queremos adicionar mais linhas, podemos clicar na última célula e utilizar o botão de tabulação. Ou botão direito, inserir linha ou coluna.
Então as configurações basicamente estão no botão direito. Vamos no botão direito, propriedades da tabela. Aqui podemos alterar algumas coisas, como as bordas, se queremos removê-las, se queremos aumentar a largura da linha. E aqui temos o plano de fundo, que podemos inserir uma cor ou ainda uma figura para colocar neste fundo. O interessante aqui é botar área, pois ele vai adaptar a figura para caber dentro da área, a não ser que a diferença de tamanho seja muito grande. Essa imagem vai ficar de fundo na tabela e nós podemos digitar por cima. Para remover a tabela, apenas selecionamos e excluir tabela. Então, após termos feito a edição, em alguns casos, se cometermos erro, por exemplo, apaguei e não era minha intenção, temos o desfazer, ou podemos refazer a última ação. Ele aceita desfazer e refazer algumas ações, mas não todas, se forem muitas. Após ter terminado então nossa edição, podemos ir em salvar, podemos ir em salvar como, ou dependendo do caso, podemos transformar em um PDF. Dessa forma, ele não irá desconfigurar no caso de abrirem diferentes computadores, diferentes programas, enfim. Então é só salvar no formato PDF. Então, por hoje é isso, pessoal. Não deixem de usar esse recurso que pode ajudar muito na preparação das suas atividades. E qualquer dúvida, entre em contato com o técnico da sua escola.